O automobilismo nacional está de parabéns. Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva acabam de conquistar a Taça do Mundo de Grupo N de Rallys. Rui Madeira é o piloto português que acaba de conquistar o primeiro grande título da modalidade para Portugal ao sagrar-se campeão do mundo da classe de produção, ao volante de um Mitsubishi Lancer preparado pela Rally Germany. Já lá vão 19 anos depois da grande conquista para o automobilismo nacional. Ora, nesse ano de ouro, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva venceram 4 das 6 provas do calendário da Taça do Mundo FIA. Conquistaram o primeiro lugar em Inglaterra, no mítico Rally Rack. Foram os mais rápidos na Córsega, bem como no Monte Carlo e em Portugal. A juntar a estes lugares mais altos do pódio, o segundo lugar na Nova Zelândia e apenas abandonaram no Rally da Austrália. O Rui Madeira foi uma referência para todos nós e ajudou também a projetar o automobilismo português a nível internacional, quando se torna campeão do mundo do Grupo N. E eu ser 5 vezes o melhor piloto nacional no Rally de Portugal, voltou a confirmar a sua elevada performance como piloto. Um percurso de excelência da dupla portuguesa ao volante do Mitsubishi, que levou bem alto o nome de Portugal e pela primeira vez colocou o nome de um luso no livro de ouro dos campeonatos da Federação Internacional de Automobilismo. Foi um facto importantíssimo, primeiro porque naquela altura nós estávamos a renascer das cinzas e, portanto, a voltar outra vez aos palcos mundiais, e ter um português naquele lugar e, sobretudo, naquele ano, a vencer o Grupo N, não pode ter sido melhor que o que foi. Portanto, foi uma coisa extraordinária. Só tenho pena que, efetivamente, o Rui, no ano a seguir, tenha parado, se é que se pode dizer assim, no automobilismo. Rui Madeira deixou uma excelente imagem no Campeonato do Mundo de Rallys do automobilismo nacional e de Portugal e foi aplaudido pelos adeptos de rally em todo o mundo, particularmente em Espanha, onde a sua presença era sempre alvo de grandes aplausos. A popularidade do piloto português, além fronteiras, facilmente explica a imagem que Rui Madeira construiu no Mundial de Rallys. Antes de inscrever o seu nome como o primeiro piloto português a conquistar um título da Federação Internacional do Automobilismo, Rui Madeira cedo começou a colecionar títulos. Rui Adelino Pinto Madeira nasceu a 1 de março de 1969. Estreou-se oficialmente na competição automóvel, na vertente de rallys, em 1989, participando em apenas 3 provas, tendo logo nesse ano de estreia obtido 2 pódios, acabando por ser considerado a revelação do ano. Numa determinada altura em que parecia que ele tinha jeito para correr, o meu Jorge corria nos Marbelhas e nós reuníamos um grupo de 15, 20 pessoas todos os dias no café, onde o pai, o Adelino Madeira, também aparecia. E eu ia-lhes massacrando a cabeça para ele o deixar correr. Claro, ele era agarrado ao dinheiro e não era fácil tirar-lhe o dinheiro. E um dia estávamos lá e o Jorge, o irmão do Rui, apareceu lá e falou-se no assunto. E eu disse, não tens vergonha, o teu filho tem tanta habilidade e capacidade e tu não lhe dares uma possibilidade dele correr, só ver correr os outros. E ele a certa altura disse para o Jorge, olha, vai lá à conta, não sei quantos, tira lá o dinheiro e compra lá o carro para este gajo deixar de me chatear mais tempo. E foi assim que ele começou nos Marbelhas. Depois, pronto, felizmente ele tinha habilidade e jeito, continuou. Em 1990, conquista o primeiro lugar do troféu Seat Marbella numa organização do importador local da marca espanhola. A partir de então, não mais parou de somar grandes resultados para o seu palmarés. Assim, em 1991 e 92, participou no troféu Citroën AX Sport de Rallys com várias vitórias, sendo de destacar o segundo lugar final do troféu de 1992, depois de ter comandado durante parte da época. Sagrou-se campeão nacional de rallys do então denominado Grupo N em 2 anos consecutivos. Em 1993, ao volante de um Ford Sierra Cosworth, do time Galp, e em 1994, com o Mitsubishi Lancer, do time Galp Mitsubishi. A ligação com a Ford já vem de longa data, inclusivamente quando ele foi campeão internacional do Grupo N com o Ford Sierra Cosworth, que inclusivamente, e muito bem, ele muito recentemente voltou a comprar para o restaurar. E espero que em breve também volte às estradas para poder voltar a brilhar. Em 1996, conquista a vitória absoluta no TAP Rally de Portugal ao volante de um Toyota Celica GT4 do time Galp, naquele que foi um ano de afirmação no mundo dos rallys.
Em provas como no Rally da Madeira, acabou no segundo lugar. Já na Argentina, prova do calendário mundial, alcança um sétimo lugar absoluto e na Finlândia, no conhecido Mil Lagos, termina em nono e é o primeiro não nórdico neste rally. Já no Rally da Catalunha, prova igualmente a contar para o Campeonato do Mundo, termina em oitavo absoluto. Em 1997, aos comandos de um Subaru Impreza 4x4 da mítica equipa ProDrive, destaque para o seu triunfo no Rally da Tailândia, a primeira prova do Campeonato Ásia-Pacífico, e ainda para a vitória em 4 provas especiais de um piloto português. Mais que o triunfo, sempre saboroso, este teve um sabor diferente. Foi o primeiro rally onde Rui Madeira não teve de pagar nada. Um feito inédito no automobilismo mundial. Durante o TAP Rally de Portugal desse ano, chega a estar classificado em terceiro lugar da geral durante toda a segunda etapa. Rui Madeira surpreendeu tudo e todos ao vencer o troço de Luilhas, ainda com os principais grandes lobos em prova. Um despiste na terceira etapa, Cabreira, em que perde cerca de 12 minutos, só permite terminar como segundo melhor português. Destaque igualmente para o excelente sexto lugar à geral no Rally da Catalunha, na equipa All Stars da Subaru e primeiro piloto privado e quarto da geral no Rally da Madeira. Ainda em 1997 participa como convidado da equipa oficial Mitsubishi Marlboro no primeiro Rally do Luxemburgo, Rally da Europa, ao volante do Mitsubishi Lancer F5, sendo o líder destacado do grupo de produção e terceiro geral na frente do piloto Marco Doué, abandonando na última classificativa com problemas de motor. Em 1998 conquistou em conjunto com a equipa italiana HF Griffon o título de vencedor da Taça FIA de equipas privadas no Mundial de Rallys, tendo como colega Marcos Grunholm, piloto que acabaria por conquistar o título de campeão mundial de rallys. Em 2000 abraçou o projeto SEAT e aos comandos do Córdoba WRC realizou o campeonato nacional marcando presença no Rally de Portugal. A luta entre os dois principais pilotos portugueses em prova, já que Pedro Matos Chaves abandonou da Cabreira. O campeão perguntar ao outro Gil Lopes como é que está a correr a 2001 e 2002, Rui Madeira assumiu o volante do Ford Focus WRC da equipa oficial da Ford Lusitânia. A partir daí só regressou esporadicamente aos rallies. Em 2004 já só disputou 4 provas, uma com o Skoda Fabia TDI e 3 no Peugeot 206 S1600. Eu penso que o Rui Madeira era um excelente piloto, não se pode fazer em termos de comparação qual era o melhor ou qual era o pior, estava ao nível dos melhores, nunca teve a oportunidade de estar no WRC pelas razões que falámos, mas se tem tido essas hipóteses, tenho a certeza absoluta que tinha vingado no WRC. Em 2010 tem o desafio de ser diretor desportivo da equipa Team 4 Quinta do Lorde, equipa que conquista o Campeonato Nacional de Rallys através da dupla de pilotos Bernardo Sousa, Nuno Rodrigues da Silva no Ford Fiesta S2000. Em 2012 participou como carro zero no Rally de Portugal ao volante do Mitsubishi Lancer F10 a convite do ACP e participou como carro de abertura do Rally de Oliveira do Hospital de 2012 e 2013. Rui Madeira não esteve muito longe de se fixar na alta roda do WRC e tinha qualidades mais do que suficientes para isso. Por lá, deixou uma excelente imagem de Portugal e do automobilismo nacional. Não foram muitos aqueles que partilharam o interior de carro de rallies com Rui Madeira. O piloto da Almada realizou 29 provas no estrangeiro, a maioria delas ao lado de Nuno Rodrigues da Silva. Para além deste grande companheiro, Rui Madeira foi navegado por Fernando Prata, com quem conquistou o Campeonato da Europa de Rallies. Pouco mediáticos, mas com um papel de grande importância, os navegadores de rally são os olhos dos pilotos que antecipam cada metro de prova. Nuno Rodrigues da Silva e Fernando Prata foram dois dos navegadores que partilharam a companhia de Rui Madeira, com ele conquistando troféus e vitórias. Nuno Rodrigues da Silva, o navegador com mais presenças ao lado do piloto da Almada, não esquece o dia em que o acompanhou na Odisseia da Taça do Mundo. Foi fantástico, foi uma época em que se trabalhou bastante, muita dedicação, bons momentos, muita vivência, por acaso uma época que eu gostaria muito de repetir. Para este veterano navegador, a maneira como o seu companheiro encarava cada rally deixava antever o caminho do sucesso. Nós tínhamos normalmente
não éramos muito bem aceitos no Mundial de Rallys. O Rui tinha, pelas suas características, porque era uma pessoa que não dava cabo de material, poupava muito material, os carros acabavam no final das provas, acabavam novos, portanto acabava muitas vezes por ter preços melhores, e isso foi outro dos pontos que ajudou a fazermos mais algumas provas do que aquilo que às vezes o orçamento inicial do ano previa. Já Fernando Prata, que chega mais tarde ao lugar de navegador de Rui Madeira, lembra a seriedade com que o piloto encarava cada prova. A relação com ele já era boa antes mesmo de chegar à equipa, não é? Eu já o conhecia. Nós, como navegadores, temos sempre aquela coisa de que qualquer piloto que a gente anda é bom. Mas o Rui Madeira é muito bom. A navegação é igual. Agora, o trato e a maneira como se corre e a maneira como o piloto faz a prova, negocia a prova, não é? Há pilotos mais fogosos, há outros que pensam mais a prova em si. É sempre diferente, não é? Com o amigo Fanan, o piloto de Almada venceu o Rally dos Açores e a Taça FIA da Europa, uma caminhada vitoriosa que Fernando Prata não esquece. Tudo o que eu fiz com o Rui Madeira, apesar de termos tido uns desaires, foi sempre bom. E o que eu guardo mais é ter conhecido o Rui Madeira, porque de bom piloto eu já sabia que ele era, portanto isso já não era caso. O caso é que depois conheci o Rui como pessoa e acho que é um tipo com que qualquer pessoa pode confiar, um bom pai, por exemplo, é um bom amigo, e isso depois de acabar as provas é o que fica e é o melhor que fica. O que faltou a Rui Madeira para chegar a uma equipa de ponta do Mundial de Rallys, os seus companheiros de estrada são unânimes em afirmar que é aquilo que falta sempre aos melhores pilotos portugueses. Faltaram alguns trocos, não foram muitos, mesmo para valores da época não era um valor significativo, mas efetivamente vivemos no país que vivemos e foi por muito pouco, porque de facto o Rui tinha lugar no Campeonato do Mundo de Rallys, nas equipas oficiais, mas a gente sabe que para entrar tem sempre que pagar e esse valor, na altura, apesar de mínimo, não o conseguiu. E eu não sei se haverá muito mais pilotos internacionalmente que tenham tido tanta cotação nas equipas lá fora. E mesmo pelas pessoas que eram diretores de equipa e isso tudo, o reconhecimento que ele tinha de ser um belíssimo piloto. Rui Madeira still leading in the Group N. Ao longo do tempo em que participou no Campeonato do Mundo de Rallys, Rui Madeira despertou a curiosidade da imprensa estrangeira. A sua maneira afável de estar e a sua boa disposição acabaram por merecer rasgados elogios da imprensa internacional. Poucos são aqueles que no desporto nacional conseguem chamar a atenção pelos seus feitos desportivos além fronteiras. Excetuando os casos mediáticos do futebol nacional, a presença de portugueses nos jornais e revistas estrangeiras é sempre um caso raro, nomeadamente quando se fala de pilotos de rallies. Rui Madeira é uma exceção. A sua conquista da Taça do Mundo em 1995 levou os mídias a olhar de outra forma para o desporto automóvel nacional. Foi uma experiência muito interessante. Na altura eu estava num jornal, não estava como jornalista, já estava como diretor comercial e resolvi que o Rui Madeira, na sua caminhada pelo estrangeiro, devia ser acompanhado pelo jornal que nessa altura acompanhava os pilotos nacionais de automobilismo, que era o Autosport. Comecei a acompanhá-lo depois disso como amigo, porque não era só como jornalista que o faria, e a servir um pouco do intermediário entre ele e a imprensa, tanto nacional como internacional, publicitando os seus feitos e também fazendo com que ele tivesse um pouco mais de visibilidade em termos de campeonato, tanto os nacionais como no internacional, principalmente o Campeonato do Mundo. E foi assim que começámos esta nossa aventura, que acabou logo no primeiro ano por ele ter conquistado o título mundial, portanto a Taça FIA do Grupo N. Gozando de uma especial admiração por parte de pilotos e equipas de grande dimensão, o piloto de Almada impressionou a imprensa da especialidade pela forma como conduzia e pelo trato afável. No Rally de Monte Carlo, com muita surpresa. Não é por acaso que escolheu o Rally de Monte Carlo para se estrear, mas também não é por acaso que ganhou os 3 troços principais do Rally de Monte Carlo em termos de Grupo N. Falo do Cisteron, do Brusé e do Turini. Logo aí a imprensa ficou um pouco surpreendida com a atuação dele e
passou a ser considerado como o favorito, ou um dos favoritos ao Campeonato do Mundo deste ano, portanto, à Taça FIA do Grupo N. Portanto, olhavam para ele com muito respeito. Quem o acompanhou na aventura Além Fronteiras não esquece o cartaz que era Rui Madeira para o automobilismo nacional. É um orgulho muito grande, porque nós raras vezes tivemos pilotos portugueses a disputar o Campeonato do Mundo com estas características e com a vontade que o Rui tinha de vencer. O Rui, essencialmente, e na sua base, é uma excelente pessoa, é um indivíduo, um ser humano fantástico. E sempre foi muito discreto nesta sua caminhada, mas a partir de certa altura ele começou-se também a perceber que era capaz de ser um piloto que pudesse ganhar um título, que pudesse discutir com os melhores o título que se propunha conquistar. E para mim foi um orgulho ele ter mudado a sua atitude a meio do ano e ter, a certa altura, encarado a hipótese mesmo de que, ainda antes do final da época, ter o título na mão. Conhecedor como poucos da carreira internacional de Rui Madeira, o jornalista Luís Caramelo lamenta que o piloto português não tenha conseguido andar mais tempo entre os melhores do mundo. Tudo tem a ver com o dinheiro. Nós não podemos esquecer que o Rui participou em vários rallies do Campeonato do Mundo e em vários campeonatos com um apoio português. A maior parte deles já facilitado pelo Zé Capitão Albino, que foi o grande obreiro de que ele tivesse dinheiro para discutir lugares em algumas das equipas e comprar lugares em algumas das equipas. Posso dizer que recusámos por vezes lugares em equipas em que o nosso budget não permitia que nós alugássemos um carro nessa equipa. Estou a falar, por exemplo, da ProDrive, foi preterida em relação à Grifone, mas tudo tem a ver com o dinheiro. Por isso mesmo, nós que somos um país pequeno e que não temos talvez as possibilidades financeiras, nem os mecenas que tinha, por exemplo, os finlandeses, eventualmente não teremos tantos pilotos no Campeonato do Mundo, no Campeonato da Europa, como poderíamos ter, porque temos cá valores muito bons que podiam estar a discutir esses mesmos campeonatos ao nível dos melhores. Arquiteto com 45 anos de idade, Rui Madeira é um pai, marido e amigo que muito preserva o ambiente familiar, onde é visto como um grande herói. Casado e pai de 2 filhas, Rui Madeira valoriza o ambiente familiar e a companhia dos seus amigos. Em casa, Paula Madeira há muito que aprendeu a sofrer com as aventuras do marido. Olha, por vezes não é fácil. Sempre fomos pessoas discretas, não muito habituadas a este mundo realmente, e quando apercebemos mais, talvez no Rally de Portugal, em 1995, realmente o facto de ele ter sido o primeiro piloto português a ser campeão do mundo veio fazer ali uma desorientação no nosso lar, um bocado complicado, difícil de gerir, mas pronto, a pouco e pouco a gente conseguiu dar conta da situação. Sofia, a mais velha das herdeiras do piloto, adora ver o pai andar depressa, diz que a velocidade lhe corre nas veias e não esconde que o pai é o seu grande herói. Ele sabe que nós temos um apoio da família, sabe que tem uma esposa espetacular, que está sempre disponível para apoiar nos bons e maus momentos, e nós também. E nós ficamos muito felizes pelo facto de saber que o nosso pai vai correr, porque eu considero os rallies um desporto muito interessante e acho que é um desporto muito divertido mesmo. Contudo, lembra que antes de cada prova, o stress do pai deixa o ambiente muito tenso. Eu noto que quando ele vai, quando foi o Rally de Serras de Faf, eu não sei, que ele parecia um puto, estava excitado e queria correr, notava-se que estava feliz e nota-se que é mesmo isso que ele gosta de fazer aos carros. Para Paula, que há muito convive com os dias de tensão que antecedem cada prova, os sinais dessa tensão crescem a cada dia que se aproxima uma prova de Rui Madeira. É uma fase de muita responsabilidade em que ele precisa estar concentrado naquilo que faz para fazer bem feito, como tem feito sempre até hoje, e a gente não exige sequer. Pronto, sabemos que ele costuma andar se calhar um bocadinho mais estressado, mais ansioso, até na própria condução do seu dia-a-dia a gente nota que começa a andar ali com uma condução mais agressiva, mais curva, menos curva, mas damos um desconto. Habituada a partilhar os sucessos e insucessos do marido, Paula Madeira não esquece alguns dos momentos que marcaram a carreira de Rui Madeira. O momento talvez mais negativo, eu esse não esqueço, foi o último Rally de Portugal que ele fez lá embaixo no Algarve. Ele ficou em primeiro lugar e depois acabou por ser desclassificado. Na altura disseram que havia um problema qualquer com uma peça do motor, que semana mais tarde saiu a prova que afinal o tal defeito da peça
até lhe retirava segundos por cada quilómetro. Olha, o momento feliz foi quando ele foi campeão do mundo, sem dúvida, não esqueço. Praticamente nós tínhamos começado a namorar há relativamente cerca de um ano, talvez. Portanto, foi vivido ali um ano com muita intensidade. Eu praticamente todos os rallies que ele fez, a não ser o da Nova Zelândia, que não fui ter com ele, de resto todos os outros consegui acompanhar. A mais crítica do seu herói, Carlota Madeira, a mais nova do clã, gosta de ver o pai colecionar troféus e não esconde que na escola todos a elogiam pelos resultados do pai, o que a enche de orgulho. Fico muito feliz, eu também fico muito feliz. É muito fixe ver o meu pai a correr, porque é o meu pai. Eu só vi o Rally Serras de Faf, foi nos anos da minha irmã, e ele subiu ao pódio também. Sempre dispostos a apoiar Rui Madeira, a família e os amigos não escondem a admiração pelo piloto da Almada. É o caso de Miguel Duarte, que desde cedo se habituou a partilhar com o seu companheiro de sempre as aventuras dos rallies. Tem sido giríssimo porque o Rui, desde muito novo, ele sempre tinha aquela aptidão para os carros. E desde sempre, ele quando tirou a carta, recebeu um Mini da mãe, giríssimo, que herdou esse carro. E a primeira coisa que se foi pôr nesse carro foi um roll bar. Nós tínhamos aventuras de sair daqui para Arganil, os pais do Rui são de Oliveira do Hospital, e então nós íamos para lá enquanto todos iam de férias, iam para a piscina de Arganil ou iam para qualquer lado, nós não. Nós fazíamos uma coisa, era andar nos troços, portanto nós levávamos um carro sempre com um roll de bar, eram as nossas férias de miúdos, era giríssimo, que andávamos sempre, só pensávamos em rallies. Com uma enorme admiração pelo seu amigo Madeira, Miguel Duarte não esconde que nunca largou o seu companheiro na aventura dos rallies, dentro e fora de portas. Reparo, o Rui nasceu em Almada, a família em Oliveira do Hospital, mas há um carinho que sempre houve, e eu, graças a Deus, apanhei parte desse carinho porque treinei montes de rallies com o Rui, em que seja no Norte ou no Sul, todas as pessoas acarinhavam o Rui pela simplicidade dele, porque ele tem sempre uma palavra para dizer a alguém, nem que seja um obrigado. Isso é fabuloso. Notícia de última hora, está confirmado, Rui Madeira vai estar no Rally de Portugal 2014 para comemorar os 25 anos de carreira. Os nossos parabéns ao campeão. Nome grande dos rallies nacionais, Rui Madeira vai estar na edição 2014 do Rally de Portugal. Este regresso à competição de Rui Madeira visa assinalar os 25 anos de carreira que o piloto está a comemorar. Nesta aventura, Rui Madeira é acompanhado por Paulo Fiuza, que recentemente terminou Dakar no top 5 ao lado de Orlando Terra Nova. A estreia do ex-campeão da Taça do Mundo Grupo N aconteceu em Faf, prova inaugural do Campeonato Nacional, ao volante do Fiesta R5, onde o piloto da Almada terminou no terceiro lugar da classificação. No início do ano havia a hipótese de fazer só o Rally Portugal. A equipa PIB proporcionou-me esta possibilidade de fazer um rally de preparação para o Rally de Portugal e cá estamos com um carro muito competitivo. Neste momento ainda vou fazer um bocadinho a mão, porque já são muitos anos sem atividade. Apesar de contar no seu palmarés com 3 títulos nacionais de Grupo N, Rui Madeira nunca conseguiu uma vitória absoluta em campeonatos nacionais de rallies. Neste regresso, Rui Madeira apenas quer divertir-se e gozar os seus 25 anos de carreira, mas já deu a entender que os carros de hoje são bastante mais competitivos. Sem dúvida nenhuma que são carros com turbo, muito mais competitivos que os S2000. Penso que o Skoda será um carro também muito equilibrado. Penso que será a primeira prova, poderá tirar aqui algumas conclusões, mas penso que neste momento ainda falta-me fazer a mão, e estou, como tinha referido, há muito tempo parado, mas penso que são carros muito competitivos e eu acho que o futuro dos rallies, sem dúvida, passa por carros com turbo, como é este caso o R5, e esperemos que realmente apareçam mais projetos com outras marcas também com estes carros. A tripular um dos carros da nova geração de rallies, o Ford Fiesta R5, assistido pela equipa PIB Racing, Rui Madeira vai estar no Rally de Portugal para se divertir e mostrar que quem sabe nunca esquece. Bom, primeiro ele tem que chegar ao fim, é obrigatório, não é? Não, pá, Madeira, estou lá contigo, um grande abraço. Olha, espero que faças tão bom resultado ou melhor do que fizeste em Faf. Ai, gritou tanto neste último rally, que vergonha, meu Deus. A gente andava no meio de mato discreta, mas ela, força, pai! Epá, a mensagem que eu lhe deixo é que vou estar no Rally de Portugal. Queria dizer ao meu pai que o adoro muito,
defenda bem o prestígio que conseguiu criar, eu estou convencido que sim, e que tudo corra da melhor maneira. Sem arriscar muito, forçando o andamento e dando aquele espetáculo que nos habitua sempre. Se conseguir ganhar uma tacinha, pronto. Que tenha muita sorte, que se divirta imenso no Rally de Portugal, lá estaremos para o ver e para o aplaudir. Que seja uma prova onde nos vamos divertir muito, sobretudo isso. No Rally de Portugal 2014, eu sei que tu és capaz, força Rui. Mas para se divertir, pronto, para andar para a frente, para acelerar, para andar sempre a fundo, que eu acho que vai correr bem. Ele merece isto tudo que se está a passar. Adoro ver o pai a correr.